Olá, meus queridos amigos, irmãos, que a paz de Cristo reine em cada um. Vou fazer uns estudos aqui agora, continuando a série que eu estou fazendo. Estou na 5ª série de estudo. Quero que todos acompanhem as leituras, porque não vou dar os textos aonde está escrito, mas cada um pode abrir a apostila e acompanhar com os textos que estão sendo lidos. É muito importante esses estudos, espero que todos venham a gostar, porque é estudos esclarecedores para os nossos dias. Essa série de estudos está sendo feita dia 25 de dezembro de 2021 e espero que todos possam compreender o tempo sério em que estamos vivendo. E diz que todos quanto creem na terceira mensagem angélica não somos deixados em dúvida quanto ao lugar da mensagem e ao tempo do seu assinalamento cumprido. Deus faz uma promessa, que ninguém que seja sincero, que tem desejo de conhecer as Escrituras, não ficaria com dúvida, sem saber o tempo que ia começar novamente as 3 mensagens e que lugar elas estavam. Este assunto do santuário torna harmonioso e claro os cumprimentos proféticos. Passado que de outra maneira estaríamos envolvidos na mais impenetrável obscuridão. Sem profecia estaríamos sem luz. Estaria vivendo no tempo da escuridão. Então Deus teve misericórdia de nós, nos conceder essa luz para os nossos dias, ao qual nós vamos aprender agora, junto, poder saber o que Deus quer nos ensinar e aonde estão essas profecias. O terceiro anjo, ele está apontando para o lugar santíssimo. Então, aonde nós vamos achar as profecias? Diz que o terceiro anjo que vai brilhar o mundo, ele está apontando para dentro do santuário, para o lugar santíssimo. E ainda diz que a profeta dizendo aqui que representou que o terceiro, que o remanescente seguiram pela fé a Jesus ao lugar santíssimo. E eles viram a arca e o propiciatório e ficaram encantados com a sua glória. Ainda ela diz que os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, que está lá em Apocalipse 14:12, né? Um dos marcos dessa mensagem é o templo de Deus, que é a fé. Você não tem templo, você nunca viu o templo de Salomão, e agora pela fé você vai entrar no templo, vai entrar até o Santíssimo e aprender essas verdades para nossos dias. Mas isso é pela fé. E ainda ela dizendo aqui que o assunto do santuário e do juízo, da investigação, deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Aliás, ser-lhe-á impossível exercer fé, que é essencial nesse tempo, ou ocupar o lugar de posição que Deus deseja confiar. Então ela está dizendo aqui que é impossível você ocupar o lugar de 144 mil, que é o lugar que Deus quer confiar para nós, de sacerdote, sem ter fé e entrar nesse santuário. Então isso aqui é muito sério, meus irmãos. Ainda ela diz que nenhuma mente pode entrar ou penetrar no retiro em que o Todo-Poderoso habita e opera. Unicamente aquilo que ele acha por bem revelar e dele compreender. Aí você entra e compreende, né? A razão precisa reconhecer uma autoridade superior a ela. O coração, o intelecto precisa dobrar-se diante do grande eu sou. Você precisa reconhecer que tem algo superior que ele quer te ensinar. Para você ter fé, peça a ele e diga que você quer aprender. Que você quer o Espírito Santo, o Consolador que ele prometeu. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14 hoje, 14:8. E ela diz que ainda está no futuro, porque as 3 mensagens angélicas elas não se cumpriram. Eles pregaram a volta de Cristo e não aconteceu. Nem a primeira vez e nem a segunda. O povo saiu das igrejas em parte, voltaram tudo de novo a fazer novas igrejas e não tiveram Cristo como seu único pastor. Então por isso que a profeta diz que está no futuro, porque agora sim vai se cumprir. E ainda ela diz que as 3 mensagens ainda devem ser proclamadas.
mostrando na sequência profética que passou e o que está para vir. Então é uma sequência. Quando termina uma profecia, vem a outra. Deus nunca deixou o seu povo sem luz. O Senhor deu as mensagens de Apocalipse 14 no seu devido lugar, na sequência profética. A sua obra não deve cessar antes do fim da história terrestre. Ninguém pense que todas as profecias já foi dada, porque ainda Jesus não voltou. E é uma sequência profética. Deus não deixa e nunca deixou o seu povo sem a luz da profecia. Os cristãos que exaltam a Cristo, porém que se colocam contra a lei que governa a igreja judia, coloca Cristo contra Cristo. Você vai entrar dentro do santuário, mas é aquele tempo que Deus deu modelo para o povo de Israel. Aquele que Deus deu modelo para Moisés, a qual foi construída e depois por Salomão. Você precisa entrar nesse recinto. Você precisa querer. Mas se você que exalta Cristo ficar contra esse tabernáculo, essa luz que traz aos nossos dias, você está colocando Cristo contra Cristo, porque tudo que foi falado para Moisés foi dos lábios de Cristo. Diz que o Velho Testamento apresenta a lição dos lábios de Cristo. E essas lições não perderam a seu particular algum a sua força. Então não penses que foi perdido. Alguns crentes professam, aceitam certas porções dos testemunhos como mensagem de Deus, ao passo que rejeita outra, condenando as inclinações favoritas, né? Então eles rejeitam porque não favoreceu a eles, né? Então eles são contra. Diz que então cessaria todas as ofertas de sacrifício. Foi essa a lei que Cristo tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então as pessoas dizem que tudo acabou, que só fica com os 10 mandamentos. Aqui a profeta disse que não. A única coisa que foi cravada na cruz foi ofertas e sacrifício. Aquele sacrifício que era feito quando o pecador pecava, e o sacrifício da manhã e à tarde ficou simbolizado por Cristo, que morreu por nós. Nós não precisamos mais matar cordeiro, tá? E a Santa Ceia passou a ser o pão e o vinho, porque o cordeiro é o nosso Salvador, Jesus Cristo, que morreu na cruz. Então o que cessou foi isso, mas não cessou, ele só foi trocado por outro símbolo, que foi Cristo, né? Então, e mais nada acabou. Se você está contra os estatutos, os preceitos que foi dado a Moisés no Monte Sião, você está pondo Cristo contra Cristo. É a voz de Cristo que fala através do Antigo Testamento. Jesus encaminhava a mente do povo ao Antigo Testamento. Ele dizia, tem Moisés e os profetas, ouçam. E acrescentou, se não houve a Moisés e os profetas, nem tampouco acreditarão, ainda que algum morto ressuscita. E Jesus ressuscitou e os judeus não aceitaram. Então, aquele que que não tem fé, que não acredita nas profecias, nada faz ele crer na mensagem para o seu tempo. Diz que os testemunhas não estão destinados a comunicar luz. Lembra isso. Não está destinado. Testemunhos que a irmã White escreveu, não está comunicando nova luz. E sim a imprimir fortemente na mente as verdades inspiradas que já foram reveladas. Então nós vamos saber nesses estudos que nós estamos dando continuidade, como é valioso nós entender as profecias passadas que os testemunhos vão trazer para nós dar uma sequência profética, porque de outra maneira nós não conseguiria. E ainda diz que os testemunhos não têm por fim diminuir o valor da palavra de Deus, mas sim exaltar. Então a luz vem e ela leva nós a crer na palavra de Deus. Diz, não repitais o que eu declarei, afirmando, a irmã White disse isso, a irmã White disse aquilo. Descobri o Senhor Deus de Israel dizei. Então o que ele ordena, não ficar falando, não, a irmã White não falou, então não acredito. Não, se o Senhor falou, é isso mesmo. Porque os testemunhos já mudaram e pode mudar mais.
Eles torceram a verdade, muitas verdades. E mesmo hoje nós temos ministros, pastor, dizendo que não existe mais profecia, sendo que a profeta está dizendo que tem nova luz. Mas não é para o testemunho dela que veio para fazer isso, tá? Assim diz o Senhor, é mais forte testemunha que podeis apresentar ao povo. Que ninguém seja instruído a olhar para a irmã White, sim, e sim ao poderoso Deus que dá instrução à irmã White. Então, ela é uma profeta, sim, mas ela veio falar, confirmar as profecias que passou, para nós acreditar nas próximas que vêm. Acompanhe que vocês vão entender isso aqui. Se os testemunhos não falarem de acordo com a palavra de Deus, rejeitam, porque Cristo e Belial não se unem, tá? Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Está em Apocalipse 14, 2. E ao dizer ele essas palavras, aponta para o santuário. Ele nos leva ao santuário de novo. E a mensagem a todos que abraçam essas mensagens é dirigida ao lugar santíssimo, onde Jesus está em pé diante da arca. Vocês vão ver agora, daqui por diante, por que Deus tanto levou nós a olhar para o Santíssimo, a ir ao Santíssimo. Há alguns também que se recusam a ouvir qualquer coisa relacionada às profecias. A bênção não é para essa classe. Eles não querem as profecias, vão ficar no escuro sem saber o que está acontecendo, vão perder a salvação, como foi o povo judeu que não aceitou as 70 semanas. Também em 1842, 1300 tarde de manhã, pereceram também. Então tenha muito cuidado, irmão. Deus está chamando, vamos ao Santíssimo, vamos estudar as profecias. Continua aqui a instrução que o anjo começou a dar a João. No capítulo precedente, antes. Daí que esse versículo, do capítulo 10, versículo 11, pertence com razão a esse capítulo e não deveria estar separado pela presente divisão. No último versículo do capítulo 10 do Apocalipse, o anjo confiou a João a João como representante da igreja, uma nova missão. Em outras palavras, como já vimos, temos nesse versículo a mensagem de uma profecia da mensagem do terceiro anjo. Vocês estão vendo onde é que está a mensagem do terceiro anjo? A mensagem está relacionada com o templo de Deus e tem o propósito de preparar certa classe de pessoa como adorador. Você não quer aceitar? A mensagem do terceiro anjo está dentro do templo. Se você aceitar essa mensagem, você é considerado como a classe que está preparada para receber a Cristo, para ir morar com Cristo. Porque a terceira mensagem angélica, ela prepara certa classe de pessoas como adorador. Então tenha muito cuidado, irmão. Então até aqui vocês estão sabendo, chamou nós para ir ao Santíssimo, agora diz que a terceira mensagem está dentro do templo. Se a terceira estará lá, e as outras? Então me disse, importa que profetize a outras vezes, muitas línguas, muitas nações, povos e línguas. Isso é o que está em Apocalipse capítulo 10, verso 11. E ainda diz em Apocalipse 11, 1, foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E foi-me dito, levanta, mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Porque na medida que nós vamos fazer um côvado, isso vai ser transformado em dia. Vocês vão ver aqui, em profecia passada, que a irmã White já diz que o testemunho dela foi para mostrar profecias que passou, e nós vamos entender as profecias para o vir. Acompanhem que vocês vão ver. Aplicamos a vara de medir, que é a profecia, e outras partes da história. A vara de medir é a profecia. Então diz que os seguidores, os que seguem, os que crêem nas profecias, recebem também uma cana. Que cana e vara, tem algumas bíblias que falam cana, tem algumas bíblias que falam vara, é a mesma coisa. Ele recebe uma cana, estão medindo o templo, o altar e os que nele adoram. A mesma profecia, que Urias Smith está escrevendo aqui, Apocalipse 11, 1. Estão proclamando a última profecia perante nações, povos e línguas. Apocalipse 10, 11. Em breve terminará o Brahma com relâmpago, terremoto e grande saraiva. Quer dizer, a destruição final, né? Antes de todas as coisas ser renovadas. Essas mensagens de Apocalipse 14, 9 a 12, abrangem as duas mensagens precedentes. Quer dizer, que se eu pegar
Se eu pregar a terceira, eu prego também a primeira e a segunda. Então abrange as duas primeiras mensagens, né? Ela é representada sendo dada em alta voz, isso é, com o poder do Espírito Santo. Então, se a terceira está dentro do templo, a primeira e a segunda também está. E nós somos separados como o povo que adora a Deus. Os que pegam essa vara, os que pegam essa mensagem. Mas você precisa ir para o templo agora, ir para o lugar santíssimo e ir para o propiciatório. E aí ele diz aqui ainda que não pode haver terceira sem primeira e segunda. Você quer brilhar o mundo com a mensagem do terceiro anjo, mas você tem que pregar também a primeira e a segunda mensagem. Aí você prega a terceira e Deus aceita, tá? E o que pregava essas mensagens? Era só dizendo, temei a Deus, dai glória? Não, era pregando com profecia o tempo da volta de Cristo. É isso que nós vamos pregar. O tempo que temos que sair das igrejas. O tempo que a mensagem, o que nós vamos pregar dentro da mensagem do terceiro anjo? Nós vamos pregar também, que é o sábado verdadeiro. Uma luz brilhante repousava sobre Jesus e sobre o propiciatório. A luz que brilhava Cristo, que vinha do Pai, brilhava também Jesus e também o propiciatório. Será porque é muito importante isso aqui, meus irmãos? Os que desprevam a bênção e a glória da era judaica não se acham preparados para tirar proveito da pregação do Evangelho. E o que era a glória da era judaica? O que era? Era o templo todo? Vamos ler? Está lá em 1 Samuel 4:22. E disse, de Israel foi-se a glória, pois é tomada a arca de Deus. O que era a glória de Israel? A arca. Se você não tem consideração, não aceita essa mensagem que está na arca, que a profecia vai vir da arca para nós entender, você não está preparado para a pregação do Evangelho, tá? Isso aqui não é eu que estou falando, já está escrito. Cristo era o fundamento da organização judaica. Todo o sistema etípico e símbolo era um pacto da profecia do Evangelho. E para você hoje, não é? A profecia está lá do tempo que nós devemos pregar para entender toda a mensagem para os nossos dias. E nós precisamos entender. A presença de Jesus dentre os querubins, Deus tornava conhecida a sua vontade. De cima do propiciatório estava o Shekinah, manifestação da presença divina. E dentre os querubins, Deus tornava conhecida a sua vontade. Então, e hoje? A mesma coisa, meus irmãos. De dentro os querubins, de cima da arca, do propiciatório, Deus vai mostrar para nós toda a sua verdade. O que os patriarcas, profetas, tentaram entender e nunca entendeu, ficou agora para o remanescente, eu e você. E aqui a profeta diz, examine o vivido oráculos. Está em primeiros escritos aí, ó. Então ela também está mandando, gente, examina. Ela diz, ó, preparou o oráculo, isso é o lugar santíssimo. Mas o que é o oráculo? O que é o oráculo? Ela mandou examinar. Aí vocês vão em 1 Reis 6,16, diz que preparou o oráculo, isso é, para o lugar santíssimo. Aonde está o oráculo? No lugar santíssimo. As profecias, grande eu sou, tem dado em sua palavra, unindo elo com elo. Você sabe que a profecia é como um elo do corrente. Termina um, começa o outro. Senão, fica o povo na escuridão. Então, o grande eu sou tem dado em sua palavra, unindo elo com elo, na cadeia do acontecimento, eternidade passada e eternidade futura. Diz onde nós estamos hoje. Se vocês entenderem, dentro do templo, lá no Santíssimo, nós vamos saber já onde é que ele está. Você vai estar ligado com Deus, você é escolhido como adorador. Diz aqui que além do véu interior estava o Santo do Santo, onde se centralizava o serviço simbólico da expiação e intercessão, que formava o elo que ligava entre o céu e a terra. Nesse compartimento estava a arca. Primeiro mandou nós ir para o Santíssimo. Depois disse que ele estava em si, lá no Santíssimo. Depois veio uma luz e brilhou o lugar santíssimo, mas foi Jesus e o propiciatório que ficou com esse brilho. Entendeu? Então nós somos levados para lá. Diz que Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia e a Bíblia só, como norma de toda a doutrina e a base de
toda a reforma. Então agora nós vamos usar a Bíblia para entender a nova luz que Deus quer nos dar, que está brilhando em nossos caminhos. E ele diz, ali virei a ti de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, e falarei contigo a respeito de tudo que eu ordenar aos filhos de Israel. Nós não somos israelita hoje espiritual? É de lá que ele vai falar comigo e com você. E o que tem lá? Lá no propiciatório. E porás o altar diante do véu que está junto da arca do testemunho, diante do propiciatório que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti. É de lá do Santíssimo, é de lá, de cima do propiciatório que ele fala comigo e contigo. Então vamos à medida agora do propiciatório, porque uma profecia ela é dada com cálculos, com tempo. E nós vamos ver a medida do propiciatório. Fez também um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Está aqui, ó. 2,5 vezes 1,5 dá 3,75. Você pode me dizer, eu nem acredito isso, mas com esse cálculo aqui, desse 3,75, eu vou trazer 5 profecias para vocês. Eu não vou trazer, não. A palavra de Deus que vai te dar. Vai dar para mim e para você. Eu sou apenas uma mensageira do Senhor que estuda a palavra de Deus, que entende, que Ele me deu a entender e que agora junto nós podemos estudar e você também vai entender. Deus é o ser infalível e é o autor da profecia. Ninguém tem o direito de fazer profecia. Ele é o autor. Quando chegar o tempo para o seu cumprimento, uma predição, esse evento vai ocorrer, tá? Então, tudo que Deus quer que nós aprendemos dele e que queremos que tudo vem dele. E com isso aqui nós vamos agora estudar as profecias passadas em côvado. E daí para nós entender as futuras e até a eternidade. Mas tudo vai ser dado em côvado. 3,75. Não esqueçam. O próximo estudo a gente começa a estudar agora, já que já sabemos que está no templo a terceira mensagem, que a primeira também vem de lá e que eu não posso pregar a terceira sem a primeira e a segunda, e que o tempo vai iluminar os nossos caminhos, que as profecias é que dirigem os nossos caminhos. Então você é convidado. Estuda. Vamos estudar junto, que nós vamos entender toda a profecia para os nossos dias. Que Deus abençoe a todos, te dê a graça. Estude essa apostila. Acompanha, se quer acompanhar o meu áudio, acompanha lendo, porque eu não dei os textos. Tudo que eu falei está aí registrado. E que Deus abençoe a cada um e uma boa noite a todos.